Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. 2 Coríntios 4,18, que diz: Enquanto não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Meus irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta. Na verdade, ele estava encorajando os cristãos de Corinto a manter-se firmes na fé. Não só isso, porque eles estavam atravessando um período de aflição, e de perseguições. No entanto, esse capítulo 4, ele contrasta o sofrimento terreno com a glória celestial mostrada, que as perspectivas espirituais seriam o segredo para não desanimarmos. Aleluia. Ou seja, diante das aflições, diante das adversidades, diante das crises, bendito é o nome do Senhor, há uma perspectiva maior, olhar para Deus, olhar e lembrar das promessas que o Senhor tem para nós. Amém? Então, a expressão não olhamos para as coisas que se veem, indica, acima de tudo, querido, uma mudança de foco. Então, Paulo aqui convida o crente a viver pela fé e não pelas circunstâncias visíveis. Por quê? Porque tem pessoas que conseguem focar na dor, no sofrimento, no problema, no perigo, no mal, na enfermidade, e não em Deus, e não na promessa, e não numa perspectiva de mudança. Então a visão física, ela enxerga, querido, todas essas coisas. Então a visão natural consegue, volto a dizer, a dor, a perda, limitações, dificuldade, o sofrimento, o gigante, mas a visão espiritual, irmãos, vai contemplar o propósito de Deus, a eternidade, a recompensa do céu sobre as nossas vidas, o agir de Deus, o cumprimento da promessa, aleluia. Então devemos focar naquilo que é eterno, glória a Deus. E a frase, querido, quando Paulo diz, as coisas que não se veem são temporais, o que Paulo está dizendo aqui é que elas são de curta duração, ou seja, não é para sempre. Revela tudo o que é material e o que é passageiro. Não só isso, porque podem ser riquezas, poder, glória humana, sofrimento, enfim, nada é para sempre, irmãos. E aí, na contrapartida, as que não são, aleluia, as que não se veem são eternas. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que são sem fim. Aleluia. Aponta para uma realidade espiritual, o reino de Deus e a salvação por meio, do Senhor Jesus Cristo na glória futura. Então, quando nós atentamos para essas verdades espirituais, nós entendemos que este versículo é uma chave de resistência e fé, de resiliência, de permanência, de foco, aleluia, de durabilidade no reino de Deus. Ensina que a verdadeira esperança, querido, não está no que se vê, aleluia, mas está no invisível, naquilo que Deus prometeu, aleluia. E isso é poderoso, amados. Devemos declarar em nosso coração que aquilo que o Senhor prometeu cumprir-se-á, aquilo que está escrito na palavra como promessa e como herança será por direito nosso, nós vamos receber, mas permaneça firme, aleluia. Amados, existem alguns pontos que são relevantes e quando nós devemos aplicar em nossas vidas de maneira prática. O primeiro é que a fé nos ensina a enxergar o invisível. Querido, o crente maduro não vive guiado pelas aparências, mas por uma confiança naquilo que Deus tem declarado. Aleluia. Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Segundo, o sofrimento é temporário, a glória é eterna. Que coisa boa! Paulo, ele reconhece, querido, as dores do presente, mas nos chama, aleluia, para que possamos entender que elas são leves e momentâneas.
Aleluia. Ou seja, não durarão para sempre. E isso nos ensina a colocar, querido, o sofrimento numa perspectiva correta. Aleluia. Ele não é o fim, mas o caminho para uma maturidade espiritual. Lembre-se disso. Isso é muito importante. Terceiro, a nossa visão, querido, determina a nossa direção. Quem foca apenas no visível, como problemas, crítica, crise, perdas, meu irmão, vai perder a esperança, vai perder a fé, vai entrar numa cegueira espiritual. Mas quem olha para o invisível, para quem contempla a promessa de Deus, a presença de Deus, um futuro eterno, glorioso, preparado pelo Senhor, irmão, é sustentado pelo Espírito Santo, é fortalecido pela glória de Deus, a presença do Senhor nos enche de ânimo, louvado seja Deus, seremos cheios de perseverança, teremos resiliência espiritual para vencer a dificuldade. E por último, Deus está agindo mesmo quando nós não vemos. Deus não para, Deus não cessa. Deus trabalha mesmo no silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, querido, como Eliseu disse a Geazim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo Reis 6,16, ou seja, o invisível é mais poderoso do que o visível, porque é Deus que rege o invisível. Aleluia, é o poder de Deus naquilo que não vemos, mas que está em operação, é o dunamis, que é um poder em movimento. Aleluia, o cristão deve viver consciente dessa realidade espiritual. Aleluia, Deus está agindo na tua vida, Deus está operando através da tua vida, Deus está fazendo algo que você ainda não está vendo, provavelmente não está entendendo, mas o Senhor está trabalhando. Louvado seja Deus. Escreva aí, querido, o Senhor está trabalhando a respeito da minha vida. Louvado seja Deus. Sim, Deus está trabalhando, querido. Abraão era o pai da fé, querido. Não só isso, o maior exemplo de alguém que olhou para o invisível. Aleluia. E quando nós vamos para Hebreus 11, 8, 10, querido, ali ele obedeceu a Deus sem saber para onde ia. Na verdade, ele estava esperando a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e o construtor. Bendito é o nome do Senhor. Amado, se é a direção de Deus, caminhe. Se é palavra de Deus, creia. Se é propósito de Deus, amado, então segue. Aleluia. Porque você não está só, o Senhor é contigo e o Senhor muda a tua realidade. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 4,18 nos lembra que a verdadeira vitória do crente, querido, não está nas coisas passageiras. Oh, aleluia! Mas das que são eternas. Bendito é o nome do Senhor. Querido, fique com o pé atrás, com facilidade, com aquilo que vem fácil. Você não precisa de alguém para facilitar nada para você. Você tem um Deus que é todo poderoso, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Você tem um Deus na sua vida, querido, que é Senhor dos céus e da terra. Ele tem o comando, ele tem o controle, ele tem a direção correta, ele tem a resposta que você precisa, ele tem a solução que você precisa, ele tem um milagre específico para a sua vida e para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que a nossa vida não seja, querido, limitada a uma visão terrena, mas a nossa vida esteja, aleluia, numa perspectiva do céu, numa cultura celestial, aonde eu não vejo, mas eu sei, aonde eu não vejo, mas eu entendo, aonde eu não vejo, mas a glória de Deus está trabalhando, o poder de Deus está realizando. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que o Senhor nesse dia abra os nossos olhos para ver, oh, aleluia, e para contemplar o favor dele a respeito daqueles que confiam no Senhor. Confie no Senhor, espera no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Pai amado e santo, Deus eterno, Senhor dos exércitos, eu oro nesse momento e peço a tua graça sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro em nome de Jesus que toda escama caia dos olhos. Eu declaro que toda cegueira espiritual cesse e que o Senhor te dê uma visão do céu, uma visão celestial, uma visão sobrenatural para contemplar, aleluia, o invisível por meio da fé.
fé, que você saiba, que você entenda que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que Deus está operando e que o melhor de Deus está preparado para as nossas vidas. Então creia em nome de Jesus, ore e peça o Senhor mais fé, ore e peça o Senhor colírio do céu sobre os teus olhos, bendito é o nome do Senhor, para que não tenha, querido, uma visão, querido, nítida, mas uma visão nítida, uma visão certeira, para que seja uma visão de águia e não uma visão de galinha, para que não olhe para os pés, para o chão, mas olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê graça em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você, mas há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz.